quero te pedir para se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, comentar e compartilhar para todo mundo que você conhece. Me ajuda a crescer no YouTube, por favor, nunca te pedi nada. Hoje eu queria compartilhar com você uma história que está lá em João 21. João 21 ele vai falar sobre Jesus quando ele reencontra os discípulos. Ele vai encontrar Pedro, Tiago, João, todo mundo está pescando lá no barco e Jesus aparece. Jesus aparece, ele traz os discípulos de volta, eles jantam junto e depois ele vai caminhar só com Pedro. E a história que eu quero te contar é justamente sobre Pedro. Porque Jesus está andando e conversando com Pedro e ele começa a falar: Pedro, você me ama? Lembrando a você que na época da traição, Pedro traiu Jesus 3 vezes. Pedro ainda se sentia culpado por isso, Pedro ainda se sentia arrependido, mas ok. Pedro reencontra Jesus, Jesus não joga na cara dele que ele estava errado, Jesus não afronta ele dizendo que ele traiu, Jesus não faz nada disso. Jesus só olha para Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro, obviamente, meio que com instinto fala: óbvio que eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Mas aí, Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, você me ama? Mais do que esses me amam? E Pedro insiste na mesma resposta: Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, você realmente me ama? E ele pela terceira vez responde, agora já triste, meio decepcionado, meio sem saber se Jesus confia nele, meio achando que é porque eu traí. E ele fala: Jesus, o Senhor sabe. E Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus começa a falar com Pedro sobre o que viria a acontecer na vida dele. E começa a falar que: Pedro, hoje você vai para onde você quer, você faz o que você quer. Mas quando você for velho, as pessoas vão te levar para onde você não quer ir. E você vai estar acorrentado. Mas você, se você me ama, segue-me. Quando Jesus fala para Pedro: Pedro, me segue, ele está falando para Pedro: Pedro, você vai morrer da mesma forma que eu morri. Você vai passar pelo mesmo que eu passei. Então, se você me ama, me segue, me acompanha, faz igual. E nesse momento, eu quero que você entenda isso. Nesse momento, Pedro olha para João, que está do lado. A Bíblia fala que João, o discípulo a quem Jesus mais amava, João fala isso, eu acho maravilhoso, autoestima. E aí, Pedro olha para João e fala: Jesus, e quanto a esse? Meio que como quem diz: tá, eu posso morrer, mas e ele? Vai morrer também? E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, o que te importa se eu quiser que ele viva eternamente? Quanto a você, me segue. Sabe, o que eu quero que você entenda é que às vezes o nosso propósito, a gente está tão preocupado com o que o outro está fazendo, porque tem alguém que está pecando, mas está sendo abençoado, porque tem alguém que está fazendo e nada acontece, porque tem alguém que está crescendo e eu não cresço. O que te importa? A vida do outro. Quanto a você, me segue. A pergunta de Jesus para Pedro é: Pedro, você me ama? Não é se João me ama, não é se o outro me ama. Pedro, você me ama? Se você me ama, eu tenho um propósito para a sua vida. Vem e me segue. O que eu quero te falar nessa tarde é: para de se preocupar com a vida do outro. Deus sabe o destino do outro, Deus sabe o futuro do outro, mas se você ama, segue e continua seu propósito. Quanta gente sai da igreja porque fulano traiu, porque fulano mentiu, porque alguém errou. Para de se preocupar com a vida do outro. Se você ama, segue e garante a sua salvação. Garante que o propósito dele para a sua vida se cumpra. Porque se você ama, a palavra dele vai se cumprir na sua vida. O sonho dele vai se cumprir na sua vida. Essa é a palavra. Que Deus te abençoe muito. Graça e paz.